Alguma vez na vida você já teve medo, receio de que a presença de Deus, o Espírito Santo, ele deixasse você, vou falar numa linguagem bem direta, que a presença de Deus saísse de você? Alguma vez na vida você já teve o receio de cometer um pecado e sentir dentro da sua alma que o Espírito Santo iria deixar você por causa daquele erro? Você já passou por isso? Você já teve esse sentimento? Você tem esse tipo de pensamento? Bom, existem aqueles que acreditam de verdade que o Espírito de Deus, ele não pode sair do crente. Ele não pode deixar o crente. Algumas pessoas dizem que isso não faz sentido, uma vez que nós somos perdoados pelo Senhor Jesus e lavados no seu sangue. Mas, a bem da verdade, não é assim que as coisas funcionam. Acredito nessa minha caminhada com Deus, essas experiências que Deus tem me proporcionado ao longo desses 30 anos que eu sirvo ao Senhor, pregando, pastoreando igrejas, doutrinando, fazendo gabinete com famílias. Eu acredito que sim, a maioria do povo de Deus teve ou vai passar por uma experiência semelhante a esta. Medo de perder a presença do Espírito de Deus. O salmista Davi escreveu no Salmo 51 e no versículo número 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu, quando estava meditando neste versículo, neste salmo, eu questionei muito a Deus por que Davi fez esse pedido. Não me lance fora da tua presença e, principalmente, a frase: não retira de mim o Espírito Santo. Aí nós precisamos voltar às páginas da Bíblia um pouco mais em outro tempo, porque o Salmo 51 é a oração que Davi está fazendo após ter cometido aquele pecado em se envolver com a mulher esposa de um de seus soldados. Quem não se lembra do caso de Davi com Betseba? Então, depois de todas as consequências que aquele ato pecaminoso lhe trouxe, ele então faz esta oração do Salmo 51. Mas eu quero destacar o versículo 11, quando ele está dizendo para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual é a referência que Davi tinha de alguém que um dia teve o Espírito Santo e que, por causa de uma circunstância, não tinha mais o Espírito Santo? Qual a referência, qual o exemplo que o Davi teve na sua vida para que ele pudesse fazer esta oração em dizer para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo? Então, para isso, a gente precisa voltar os olhos para os ocorridos na vida de Davi, quando ele ainda era a espécie de um servo, de um trabalhador de seu senhor e rei chamado Saul. Quando a gente fala de Saul, em 1 de Samuel, no capítulo 8, 1 de Samuel capítulo 8 e o versículo 4 e 5, nós encontramos a nação de Israel pedindo
um rei a Deus. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós para que nos julgue como tem todas as nações. Então, em 1 Samuel 8, versículos 4 e 5, a nação de Israel está pedindo um rei. Em 1 Samuel capítulo 10, andando mais um pouco, versículo 6, a Bíblia diz: O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudarás em um outro homem. Bom, a Bíblia está falando já aqui do grande rei Saul, que foi aquele a quem o povo teria como rei. E segundo as Escrituras, em 1 Samuel 10,6, sim, ele tem o Espírito Santo na vida dele. Em 1 Samuel 15, andando mais um pouco, e no versículo número 9, 1 Samuel 15, versículo 9, a Escritura diz: E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, em 1 Samuel 15, versículo 9, Saul deixou de cumprir um mandamento de Deus. O Senhor deu uma ordem a ele: vá lá e faça isso. Ele não fez, ele não executou, e por isso ele conseguiu desagradar a Deus. Não apenas com isso, mas existem outras passagens que você pode pesquisar na Bíblia a respeito dos erros de Saul. Mas em 1 Samuel 15, versículo número 11, a Escritura também diz: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. De alguma maneira, as atitudes de Saul fizeram com que o Senhor Deus o reprovasse. As atitudes de Saul pesaram muito na balança e entristeceram a pessoa do Todo-Poderoso. E esse desfecho é triste demais, porque em 1 Samuel 16 e versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E foi ali, neste momento, em que o Espírito do Senhor não estava mais com Saul, que o Davi aparece para tocar a sua harpa e fazer com que Saul tivesse um refrigério na sua alma e fazer com que aquele espírito mau saísse de Saul enquanto Davi dedilhava a sua harpa. Então, em Salmos 51, versículo 11, Davi está dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo, é porque ele sabe, ele viu, ele tem uma referência de alguém que perdeu a presença do Espírito Santo. Ele sabe o quanto é desastroso, o quanto é terrível, ele sabe o quanto é crucial na vida daqueles que temem a Deus cometerem um pecado e sentirem a ausência do Espírito de Deus na sua vida. Por isso ele está dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas antes dele fazer esse pedido, ele pede perdão a Deus. Então, se você está assistindo este vídeo e quem sabe um dia você teve a presença do Espírito Santo na sua vida, você cantou, você orava, você tinha forças para ir à igreja, você participava dos cultos, mas o pecado sorrateiramente dominou seu coração e você permitiu que a chama do Espírito se apagasse, cedeu às tentações. E talvez você também esteja se perguntando: o Senhor Deus pode me restaurar? Será que algum dia eu posso ter novamente a presença do Espírito Santo em minha vida? Bom, eu quero finalizar este vídeo dizendo para você que enquanto há vida, claro que há esperança. Se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor Deus vai perdoar os seus pecados. Se você verdadeiramente confessar as suas culpas, o Senhor está pronto para lhe perdoar.
O perdão de Deus é imediato. As consequências do pecado permanecem, mas o perdão de Deus é imediato. Então, não permita, antes que você caia num buraco escuro, frio, isolado e solitário, não permita que o teu coração se esvazie do Espírito Santo, mas ao contrário, encha-se, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Esta é a vontade de Deus para aqueles que o servem, para aqueles que o adoram. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Léo Castro e a gente está sempre por aqui falando da palavra de Deus. Aproveita essa oportunidade, se inscreve agora nesse canal, ativa o sino para que você possa ser avisado dos próximos vídeos que a gente lançar aqui na plataforma e até o próximo encontro aqui nesse canal. Forte abraço, Deus abençoe sua vida.